Ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dentre os mortos e ele é o soberano dos reis da terra. Olá, graça e paz de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus. Nós estamos começando agora, nesse nosso devocional Gota a Gota, um assunto muito interessante. Nós queremos tratar um pouco do livro do Apocalipse, principalmente a história dessas 7 igrejas que estão inseridas no capítulo 2 e no capítulo 3 do Apocalipse. Igrejas essas em que revelam as características, a personalidade, o poder do Senhor dessa igreja, do cabeça dessa igreja, e também revelam para nós de como é que o Senhor Jesus trata de sua igreja, como é que ele elogia cada uma dessas igrejas, como é que ele exorta essas igrejas, como é que ele chama essas igrejas ao arrependimento e também quais são as promessas que o Senhor Jesus faz para a sua igreja nesses períodos diferentes que essas igrejas representam. São igrejas que representam a história da igreja no decorrer dos séculos e em cada uma dessas igrejas tem características interessantes. E eu quero pensar com vocês sobre esse gota a gota, nesse assunto, as 7 igrejas do Apocalipse. Você não precisa ter medo de estudar o Apocalipse, porque o Apocalipse é isso, é a revelação. O próprio versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que foi enviado pelo anjo ao seu servo João para que ele pudesse escrever a visão e transmitir às igrejas do Senhor Jesus na face da terra. Então, o livro do Apocalipse é uma revelação. Foi quando o Domiciano pegou o apóstolo João, um ancião, que era pastor na cidade de Éfeso, e o exilou na ilha de Patmos, na Grécia, uma ilha onde os prisioneiros ficavam lá, condenados à morte. Era como que se o imperador dissesse assim: apóstolo João, já que você não cala a sua boca na cidade de Éfeso, eu vou calar a sua voz aqui na ilha de Patmos. Você vai morrer como um condenado, angustiado, triste, deprimido e isolado nessa ilha para que a sua voz não se faça mais ouvir pela Ásia. E esse imperador Domiciano pôs João, o apóstolo João, nessa ilha. Nessa ilha, até hoje tem uma cova lá, e as pessoas, os estudiosos, acreditam que foi ali que o apóstolo João passou esse tempo na ilha de Patmos e foi ali que o Senhor Jesus lhe deu a revelação. Então presta atenção. O capítulo 1 e no versículo 9 diz assim: eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele estava sofrendo nessa ilha e ele estava fazendo parte da tribulação e da perseverança do reino por causa da palavra de Deus. E nesse lugar, aonde o imperador pensou que João ia morrer oprimido, foi justamente ali que Deus abriu os céus para o apóstolo. Foi ali que ele teve a revelação do Apocalipse e hoje eu e você podemos ser beneficiados, enriquecidos, abençoados com o estudo desta palavra. Porque, conforme nós sabemos de um hino que diz que os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação. E é verdade, quando os homens querem nos calar, quando a sociedade quer nos calar, quando a perseguição quer nos calar, quando as circunstâncias querem nos fazer viver oprimidos, existe um Deus que abre os céus e que nesses momentos de angústia traz as suas revelações, inclusive para você agora. Eu não sei se você está nessa ilha, eu não sei se você está exilado, eu não sei se você está sendo perseguido, eu não sei quais são as angústias que habitam seu ser.
Talvez você não esteja em uma ilha geograficamente falando, fisicamente falando, mas você está isolado, você está sendo calado, você está sendo trancado, você está sendo boicotado, você está sendo esquecido, mas saiba, Deus jamais se esqueceu de você. Ele tem uma porta aberta para você. João disse, eu por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus, eu estava nessa ilha. E no dia do Senhor, o céu se abriu. No dia do Senhor, eu me achei em espírito e ouvi por trás de mim uma trombeta. Então, o apóstolo João vai começar a ter uma revelação de Jesus. O livro do Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus, como que a história vai se desenvolver. E a gente tem aqui algumas características de Jesus. Eu vou citar só algumas que me vier à memória para que você possa ver nessa introdução, nesse devocional gota a gota, as igrejas do Apocalipse, para que você possa ver o senhorio de Jesus nesse livro e à medida em que você estiver estudando esse livro comigo, você vai ver como que é um livro que registra a soberania de Deus e a vitória final da noiva, que é a igreja do Senhor Jesus. Você vai ver aqui ele dizendo no capítulo 1 e no versículo 5, da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha. Ele é chamado de fiel testemunha, ele é chamado de primogênito dentre os mortos e também soberano dos reis da terra. Só em um versículo a gente já acha que ele está sentado no trono, ele é fiel testemunha, ele é o primogênito dentre os mortos e ele é o soberano dos reis da terra. Não existe reis nessa terra que esteja acima do senhorio de Jesus. Ele é soberano, ele está reinando de forma soberana sobre todos os reis da terra. Aquele que nos ama, aquele que em seu sangue nos purificou, nos libertou, nos perdoou dos nossos pecados, e olha o que ele fez, nos constituiu reino, sacerdotes para Deus o seu Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E no versículo 7, o apóstolo João já tem uma revelação da vinda de Jesus, a vinda literal de Jesus, dizendo, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém, amém. E aí tem mais características. Olha, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. A gente já, logo no capítulo 1, começa a ver essas características de Jesus. O apóstolo João vai dizer que a sua cabeça eram cabelos brancos como a lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, seus pés como semelhante ao bronze polido, refinado em uma fornalha, sua voz como de muitas águas, tinha na sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saiu uma aguda espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E João diz, quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Esse João que andou com Jesus, esse João que ceiou com Jesus, esse João que deitava no peito de Jesus, esse João que ficou na cruz enquanto Jesus estava sendo crucificado, esse João que viu Nicodemos e José de Arimateia tirarem o corpo de Jesus da cruz e colocarem numa sepultura, esse João que viu Jesus ressuscitado, esse João que viu Jesus ser assunto aos céus, agora ele vê Jesus glorificado. Ele vê Jesus entronizado, ele vê a glória de Jesus, ele cai com o seu rosto em terra como morto, e então o Senhor Jesus estende as suas mãos e diz para João, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso aqui é só para você ter uma noção de como que a soberania do Senhor Jesus é revelada no livro do Apocalipse. Depois, nas 7 igrejas, todas essas características do capítulo 1 é apresentada. No capítulo 8, ele é 3 vezes santo. No capítulo 5, ele é o leão da tribo de Judá.
No capítulo 6, ele é o verdadeiro. No capítulo 7, ele é o cordeiro que conduz as fontes da água da vida. No capítulo 8, é aquele que tem a autoridade de abrir esses selos. No capítulo 9, ele é aquele que tem domínio sobre os poderes malignos na terra. No capítulo 10, ele é o Senhor do tempo. No capítulo 11, 12, 13, 14, 15, todos esses capítulos você vai ver que ele é chamado de resplandecente estrela da manhã. Ele é chamado no capítulo 19 de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é chamado no capítulo 20 de Senhor, de Juiz. Ele é chamado no capítulo 21 do Esposo. No capítulo 22 ele é chamado de a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então o livro do Apocalipse vai revelar para mim e para você a soberania, o poder, a autoridade do Senhor Jesus e também o triunfo final da igreja. Por isso você pode estudar esse livro sem nenhum medo, porque é uma revelação daquilo que no nosso tempo vai acontecer no futuro. É o destino final do reino de Deus, é o paraíso restaurado, é a igreja do Senhor Jesus reinando com o Cordeiro pelos séculos dos séculos e o seu reino jamais terá fim. Então isso aqui é uma pequena introdução para você ficar com sabor, com vontade de quero mais, para você estudar o Apocalipse. Nós estaremos aqui nesse devocional gota a gota, pensando sobre essas 7 igrejas, fazendo também uma preparação para um seminário que nós estaremos lançando, chamado Inteligência Artificial, Medicina da Imortalidade. Nós vamos estar trabalhando em cima de todos esses assuntos que vai ser extraordinário, que é o anticristo, sistema do anticristo, marca do anticristo, número do anticristo, a transmissão simultânea, tudo isso nós vamos estar, a nanotecnologia, a biotecnologia, nós vamos estudar tudo isso em cima do Apocalipse. Nós vamos ser muito edificados. Mas antes de estudarmos o Apocalipse de Deus para o mundo, eu e você precisamos estudar o Apocalipse de Deus para a igreja, porque o apóstolo Pedro diz que antes de Deus julgar o mundo, ele precisa fazer com que o seu julgamento comece pela igreja. Por isso, o Apocalipse começa assim, Deus tratando da sua igreja para depois tratar do mundo. Se você deseja ter um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto, você pode clicar aqui embaixo, interagir com a gente e você vai receber muitas outras informações. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Eu espero você no próximo devocional Gota a Gota, aonde nós começaremos a pensar sobre a igreja de Éfeso, suas lições, que é o despertar de Deus para nós. Deus te abençoe. Até lá, compartilhe esse vídeo e regozije-se, porque Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Até lá. Que a gente hoje deve ter muito cuidado para não se levantar contra o líder de uma igreja, porque ele não foi colocado lá pelo homem, ele foi colocado lá por Deus.